Está começando agora o podcast Não Siga Este Manual. Você está ouvindo agora o manual Too Cool for School, onde a gente guarda aqui nossas melhores histórias e experiências da época da escola. Hoje nós vamos conversar sobre algo super espetacular, magnífico, incrível, o mais temido e também amado, os trabalhos escolares. Terremotos, explosões e vulcões. Você falou isso no episódio passado, cara, já. Hoje não é terremoto, hoje é TNT, cartolina, tesoura sem ponta e tinta guache. Uau! Glitter. Falas decoradas. Se você ainda não sabe como fazer um trabalho, você não vai aprender aqui. Então não siga este manual, mas siga as nossas redes sociais. O nosso Instagram, Não Siga Este Manual. Está começando agora mais um episódio do nosso canal. Viramos youtuber agora. Viramos youtubers. Dá o like aí, compartilha para todo mundo. Mas agora oficialmente está começando mais um episódio do nosso manual Too Cool for School, do nosso podcast Não Siga Este Manual. Eu sou o Túlio Xavier, estou aqui com os meus amigos. Oi, eu sou Caio Marcel. Oi, eu sou o Matheus. E eu sou o Pedro Arthur. Hoje vamos conversar um pouco sobre nossas experiências, e aquelas experiências básicas que todo mundo viveu na escola, ter que fazer um decoreba, pintar uma cartolina, que os professores viam aqueles rasbiscos e chamavam de arte, e a gente considera assim, arte era arte abstrata, moderna, contemporânea, rococó e barroco, e as peças teatrais para mim que eram as melhores. Se você era daquelas pessoas que a mãe fazia o trabalho para você, eu não sei se eu gosto tanto de você mais, porque olha, eu gostava muito de fazer trabalho, meus amigos sabem que eu gostava. Ele se empenhava bastante. Obrigado, era isso que eu tava esperando, esse momento. Caio, Matheus, por favor. Nossa, Ficava massa. melhor líder não há. Caramba, eu lembro até hoje que teve uma vez que meus pais... Teve um dia que eu acho que eles só conheciam o meu amigo como um amigo assim mesmo, o Túlio. Eu tinha acabado de me mudar de escola, acho que eu tava no 6º ou no 7º ano. Aí foram perguntar a Túlio como é que eu era como aluno, se ele gostava de me colocar nos trabalhos juntos e tal. Aí Túlio falou assim, não, Caio, a gente bota na bagunça. Quando é pra fazer um trabalho sério, eu chamo não sei quem, e eu fiquei tipo, eu não acredito que ele falou isso. Ai, eu tô rindo. Olha, eu não lembro disso, mas eu não duvido que isso tenha acontecido. Crianças, né? Não tinha noção que tava falando uma coisa ruim, porque os melhores trabalhos, eu sempre fiz trabalho com o Caio e nosso outro amigo Renato, a gente até ensino médio a gente fazia, e sempre eram muito bons em criatividade, até hoje eu avalio muito bons, mas era tipo assim, muita coisa dispersa, a gente ria muito e falava muita besteira, era divertido, a gente se divertia bastante. Não foi minha intenção, Caio, reparação histórica aqui, do ano de 2000 e o quê? 6? 8 ou 9. Atenção, pais de Caio, eu queria dizer que Caio é um cara muito competente, sempre foi, eu só não entendia a pergunta, eu não sabia nem português direito, então não sabia quais eram o significado das palavras, perdão. Até hoje eles falam, meu filho, por que você não tá fazendo as coisas que Túlio faz? Por que você tá fazendo nessa faculdade? Por que você não termina logo e vai pra Disney? Ai, eu gosto do drama de Caio, é muito bom. Me faz me sentir bem agora. Eu queria que Caio começasse falando sobre uma história. A gente tava conversando antes sobre algumas peças teatrais. Um trabalho muito maravilhoso. Caio, por favor, conte a história da nossa peça teatral intitulada de Cinco Pão. Essa obra de arte da dramaturgia brasileira que ainda não chegou. Você acabou de cagar a história. Era 4 pão, Túlio. Você esqueceu. O que eu falei? 5 Você pão. falou 5. Droga! Reparação histórica tem que acontecer agora, nesse momento. Reparação histórica aqui, mais uma vez, perdão, galera. Era 4 pão o nome da peça. Bem, a gente fez uma peça na época da escola, eu não lembro exatamente qual era o ano. A professora de artes queria que a gente inventasse alguma coisa, alguma peça específica, porque a gente estava estudando teatro. A mente fértil e criativa para plantar bosta da nossa cabeça serviu muito pra gente fazer uma comédia impressionante que revolucionou a história do nosso colégio. A peça se chamava Quatro Pão, como tu errou no início. Ela era fundamentada na violência familiar de uma criança que foi morta ao ir comprar pão.
E isso não é engraçado, mas a gente conseguiu fazer de alguma forma. A gente vai ser cancelado, cara. A gente vai ser muito cancelado. Mas, gente, peraí. É porque... Meu Deus do céu. Caio, não, continua aí. Depois eu dou meu comentário. Meu Deus. Basicamente, a criança era meio burra e ela era na época do mundo canibal. A gente ainda tinha umas referências com relação à Havaiana de pau, do tipo, o pai é agressivo, a criança é bobona e tal. E aí, esse menino, ele foi comprar pão, um assaltante chegou para roubar o dinheiro dele, achou que tomar bala era uma expressão de ganhar um sete belo e ficar feliz, e acabou levando bala e morreu. Mas encerrou assim a peça. O cara chega, né, falando que tipo, quer tomar bala, a criança acha aí, balinha, acha que é um sete belo da vida e na verdade leva um tiro e morre. Acaba aí a peça, acho que era isso, né? Não, tipo, tinha toda uma crítica social envolvida, né? O jornal, que era sensacionalista, envolvendo uma história mal contada sobre a situação, de que a criança morreu, e eles não dando nenhuma atenção de fato para o que aconteceu, porque os patrocinadores apareciam e cortavam a cena. Era uma coisa muito concreta e adulta para a situação atual. Nossa, cara, e o bom que você está avaliando isso é porque foi exatamente o que a gente fez, mas a gente não tinha noção do que a gente estava Exato. E, nossa, gente, essa parte da publicidade, muito bom. Eu lembro que um dos produtos que a gente vendeu era água em pó. Água em pó. Era muito engraçado, era água em pó. Água em pó é muito prático e rápido. Chegou sua água em pó. Olha só, 1 litro de água em pó como você faz. Primeiro coloca 1 colher de água em pó e mistura com 1 litro de água. E mistura e pronto, tá pronto essa água em pó. Água em pó. Meu Deus do céu. O que eu queria falar é que essa peça, esse contexto, esse universo deu tanto sucesso que quando a gente teve que fazer outro trabalho, a gente fez um novo trabalho no mesmo universo, que chamava Câmera na Mão e Tapioca no Coração. Era uma readaptação, uma releitura, na verdade, de um livro de José de Alencar, chamado Câmera na Mão, Guarani Tupi no Coração. Guarani do Coração, isso aí. Mentira, eu acho que a peça nem é do José de Alencar. A peça Não que... é só o livro já é uma releitura do livro O Guarani, de José de Alencar, e aí a gente recebeu esse livro como paradidático na escola, e eram os livros mais sem noção que a gente tinha de paradidático. Escuta a sinopse sobre nessa peça. Era o seguinte: minha mãe lá e a filha, Caio obviamente fazia a mãe, ou era a avó, Caio? Eu acho que era a avó. É porque, tipo, todas essas peças partiam de uma pequena coisa que aconteceu durante a minha infância, ou alguma coisa que eu, tipo, sonhei ou imaginei. A coisa brotava mais ou menos assim. Eu chegava com uma ideia imbecil, aí tu ia lá e regava de bosta, aí Renato ia lá, jogava água, e aí pronto, nascia uma plantinha de bosta. Era exatamente assim, a gente falava várias ideias e articulando, quando no final tava perfeito o trabalho. Tava uma coisa completa, e não tinha, tipo, tinha um pedaço de todo mundo ali. A situação se montou porque quando eu ia pegar ônibus, eu pegava muito cedo, porque eu só tinha um intervalo de ônibus, ou eu chegava muito cedo na escola, ou eu chegava atrasado. E aí eu chegava muito cedo. Aí tinha um cara que vendia tapioca. Sendo que eu ficava imaginando umas coisas sem noção desse cara vindo me assaltar, dele pegando minha tapioca e não dando troco. Aí teve uma vez que eu fui comprar tapioca realmente e ele não tinha tapioca. Simplesmente ele não tinha tapioca. O cara levantou de manhã e não tinha mais tapioca. Aí eu comecei a bolar um roteiro de que, na verdade, a pessoa que vendia tapioca só tava com o esquema de vender outras coisas dizendo que era tapioca. E aí essa garota utilizava, ao invés de pó de mandioca para fazer Peraí, não tapioca. Vou dizer, a sinopse é muito... peraí. Aí Caio chegou com essa história, mas a nossa história ela começa um pouco diferente. Tem a parte sofrida. Porque, olha só, eu sei que as meninas estavam precisando de dinheiro. Eu lembro que Caio era inclusive a mãe, aí falava, menina vagabunda, vai vender, vai fazer alguma coisa. Aí a menina ia lá, a menina resolveu fazer tapioca, mas ela chegava lá pro pessoal que tava vendendo tapioca, ninguém queria, falava que a tapioca era horrível, que não dava nada. E aí, nossa, essa entrada era perfeita. Chegava o bandido da quebrada. Vinha nosso colega com a música tema de GTA, GTA San Andreas, descendo uma rampa do auditório lá do fundo, numa motoquinha, aquela de criança de 3 anos de idade. Nossa, eu lembro disso.
Gente, foi tipo assim, a entrada do século, porque ele quase não cabia. Até hoje eu não sei como é que ele entrou. Não, ele quase não cabia, ele não cabia. As pernas dele ficavam por fora e ele ia se arrastando. Só que a chegada dele era por uma ladeira. E aí tem uma hora que ele perdia o controle e o velocípede saía bambeando e batendo em todas as cadeiras do auditório. Ah, era muito bom. Ele chegava e ele apresentava a solução para ela conseguir vender as tapiocas, que era colocar maconha. Nossa, na nossa escola tinha uma planta que tinha um formatozinho de umas folhinhas que até parecia, lembrava um pouco de maconha. A gente pegou essas plantas e colocou na tapioca cenográfica. Eram tapiocas de verdade. Meu Deus, gente, era uma cenografia tão linda, porque eu lembro que para ele apresentar essa folha foi tipo um jogo de luzes incrível. E aí ele deu a oportunidade dela colocar isso, e que aí, tipo assim, ela pegava um pouco dessa... E depois ela se virava para pagar para ele, né? Eu sei que ela vai lá, coloca essa maconha e ela fica, tipo assim, muito famosa. A tapioca dela, tipo assim, é um sucesso. Ela vai para Ana Maria Braga, interpretada por eu não lembro. Aí, depois disso, vinha o meliante cobrar a dívida que ela tinha. E ela, tipo assim, não queria pagar ou não tinha dinheiro. Eu sei que no final ela levava um tiro e morria. Fim da peça. E essa é o grande moral da história para as crianças, né? Fuja antes que o coisa se encontre. Procure sempre um agiota que não mate, só bata. Eu acho um ótimo conselho. Ai, meu Deus, mas a gente, mais uma vez, toda uma crítica social baseada na história aleatória, que o cara desconfiou que o cara não tinha mais tapioca às 6 horas da manhã. Mas era impressionante como é que o cara ia vender tapioca e não tinha mais. Era 6 da manhã, ele tinha acabado de se levantar. Você lembra da musiquinha? 4 horas da manhã, tapioqueiro se levanta pra vender essa tapioca. Lembra, não? Nossa, isso aí eu só lembro de Renato cantando isso. Renato trazia muita cultura pro nosso grupo. Então essa era a nossa conversa de abertura aqui. Minha e de Caio, a gente gostava bastante de fazer as peças. Eu acho que eu, Caio e Renato, a gente funcionava muito para fazer essas coisas mais criativas, barra comédia, até barra sem noção. A gente podia, social, a gente podia ter despontado. A gente podia ter despontado como youtuber, cara. Tem gente aí que ganhou dinheiro fazendo crítica de cabelinho de banda teen. Você acha que a gente, com uma gama tão grande, recheada, a gente tinha conteúdo, a gente tinha crítica social. O nome disso é arte, meu amigo. Arte. O teatro. Uma casquinha de nós. Uma casquinha de nós. Eu só fico pensando como seria se vocês estivessem na Malhação. Uma pena, desperdício aí. O Brasil não estava pronto pra isso. Nossa senhora. Cara, o pior é que eu queria levar agora pra um ponto sério da discussão. A gente teve algumas interações, a gente teve esse tipo de experiência. A gente se divertia pra caramba fazendo esse tipo de coisa. E por que a gente simplesmente não foi pra esse ramo, sabe? Tipo, é como se a gente não visse futuro e só achasse que aquilo era brincadeira e que aquilo não desse em nada. Pois é, amigo, a gente foi ensinado a ir atrás do que dá dinheiro, então a gente não foi pra nada disso. Exato. A gente vive numa não sei se é exatamente por causa da nossa cidade em específico, que tem muita oligarquia e muito aquela coisa do o que dá dinheiro é fazer uma faculdade, dar trabalho e fazer medicina, advogado, engenheiro. E tipo, era como se tudo isso não passasse de besteira. Eu nunca fui tratado como se isso fosse me levar a algum lugar, sabe? Apesar de que meus pais, eles sempre tiveram a ideia de que eu não pertencia ao mundo das engenharias, eu acho que eles se sentiam mais confortáveis em saber que eu estava fazendo engenharia e não um vídeo pro YouTube pra, sei lá, criança, adolescente. Tem várias coisas aí nesse meio que você falou, né? Primeiro, nossa sociedade é isso mesmo. Como vocês falaram, né? A gente é treinado para fazer que dá o dinheiro, não que a gente sonha e tal, que o que a gente sonha não dá dinheiro. E outra coisa, a internet, a gente é uma geração que cresceu junto com a internet, então as coisas estavam acontecendo. Ganhar dinheiro com a internet foi se tornando realidade com a medida que a gente foi crescendo. Não é que nem hoje, que a gente já sabe que dá certo, entendeu? Na época a gente não sabia ainda. Então, tipo, e outra coisa, a gente também não tinha os celulares que a gente tem hoje, facilidade, etc. Mas eu acho que é legal a gente falar isso para ver o quão legal e importante são essas disciplinas voltadas para as áreas de artes dentro da escola. Eu ficava louco, tipo assim, desesperado quando eu ouvia alguma notícia dizendo que queriam tirar da grade curricular artes. Pô, eu ficava, não, as nossas peças. Qual vai ser o nosso próximo filme?
Quer ou quer não, esses trabalhos diferentes que a gente fez fizeram a gente adquirir habilidades diferentes que não são ensinadas, né? Que a gente tem que praticar, botar a cara a tapa, criatividade, interpretação e essas coisas. Comunicação, conseguir falar em público e esse tipo de habilidade que é muito importante para qualquer área que você for seguir, né? Resolução de problemas tem muito a ver com criatividade também. Como você Pois é. resolve aquilo de um jeito diferente, do seu jeito. E aí, esses tipos de trabalho são fundamentais. Como a gente estava falando até inclusive antes do podcast, né? Que você não necessariamente vai aprender sobre o que é aquilo, o conteúdo, mas sim como você vai desenvolver a sua prática, a sua técnica e a sua habilidade diante daquilo. Você vai criar alguma coisa e vai aprender como fazer do seu jeito. Isso é muito importante. Boa, gente, esse foi um ótimo papo de fim de podcast. E agora, como é que a gente faz? Concreto. Aqui é concreteza. A gente joga pro final. Tá bom. O que é que mais que a gente vai falar? E jogo nada. Mas eu queria agora ouvir Pedro Arthur e Matheus. Porque eu só lembro de um trabalho que a gente fez que era sobre o velhice. E tinha as apresentações nas tendas e tal. E quando a gente foi apresentar na tenda, a gente fez todo um esquema que na época não tinha muito essas coisas de filtro no rosto, né? A gente pegou um aplicativo que tinha filtro de envelhecer a pessoa. Aí a gente botou num tablet e a gente botava pra pessoa usar o filtro e depois a gente ia enviar pra pessoa por e-mail. Ninguém nunca recebeu e-mail com a foto. Mas a gente fez todo esse esquema. Eu só morro de rir com a história de ninguém nunca ter recebido. A gente acabou não enviando pra ninguém. E o tablet ficou cheio de fotos do povo com cara de velho. A gente tinha que inventar algumas coisas com relação à interpretação de alguns contos. E um dos contos era um conto mais sem graça que a gente podia imaginar. O livro inteiro tinha vários contos e a gente tinha que escolher um para interpretar. E esse era o conto mais sem noção. Era literalmente uma criança entra num bar com o pai. Ele pede um pão com almôndega. E aí o garçom olha meio julgando, traz o pão com almôndega, eles bebem, eles comem e bebem um refrigerante e acabou o conto. Era literalmente isso. O conto não tinha 3 páginas, porque era basicamente para dizer que o garçom branco, julgando que a família, que era um homem e uma criança, eram negros e estavam pedindo alguma coisa para comer num restaurante. E a gente queria um conto pequeno porque a gente ia fazer todo o trabalho em massinha, tirando várias fotos e não adiantava fazer um bagulho imenso. Todo o cenário, toda a criação, tudo que a gente fez foi uma tarde inteira de trabalho e Túlio editou muito depois e outra pessoa também, eu lembro que ele editou bastante, pra gente fazer 15 segundos de 2 rapazes entrando dentro de um bar, o garçom dando o pão subindo na boca deles automaticamente e indo pro chão e acabou. Aí no final a gente esmagou todas as massinhas, assim como no meio da peça, fazendo stop motion, eu não sei se é esse o nome, e tirando foto, a gente esmagou todas as massinhas e pronto. E o trabalho ficou incrível. Nossa, eu só vou falar do meu último tópico rapidinho, gente, eu juro. Que é o seguinte, quando a gente imaginou que a gente nunca mais ia ter um trabalho, quando a gente tava no pré, um professor de sociologia, eu acho, decidiu fazer um trabalho que era pra fazer uma campanha política. Padre foi de religião, não? Não, foi de negócio daquele careca lá que Não, é porque ele era do Padre Jean, mas só foi. que ele era professor de religião e de sociologia ou era filosofia. Filosofia. A gente tem que fazer toda uma campanha política, entendeu? Teve panfletos para entregar, porque a gente ia fazer um debate. Teve panfletos, teve músicas, temas, teve várias coisas. No final, nada do debate aconteceu. A gente só fez essas coisas todas. Mas só que rendeu panfletos e músicas maravilhosas, gente. Criamos o caos. Caramba. É perfeito. Eu acho que era Partido Melhoria, Partido Melhorar, alguma coisa assim. Porque assim, lembra que eu e Caio, a gente falou, né? Tipo assim, a gente gostava muito de fazer trabalho. Eu lembro que tava começando, ia ser um debate, coisa simples, mas eu lembro também que a gente começou a lançar umas tendências. Melhor tu tem que reconhecer isso. A gente começou a fazer panfleto antes de todo mundo, a gente foi pro estúdio de fotografia que tinha na escola. Eu e minha Tirou foto, mano, foi impressionante. Foto. A gente fez jingle. Pra melhorar. Pra progredir. Volte papá!
Olha, progredi pra melhorar, vou te papar, satisfeito e confirmar. Nossa cor era a cor do napolitano, era a cor do sorvete napolitano. Por quê? Nossa, a gente tinha uma amiga que os pais delas eram donos de uma sorveteria, então a gente quis incluir todo o contexto socioeconômico que a gente ia desenvolver para. Nossa, gente, a gente tinha umas ideias muito loucas, do tipo um trem bala que ia ligar Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Aí era. Eu tava muito pronto para esse trabalho, porque eu acho que eu era o candidato a presidente, né? Pedro Arthur era também? Não era não. Eu sei que eu tava muito pronto, a gente tinha definido os cargos já, cara, a gente tinha um grupo no Facebook que tava... Senador. Tava muito louco, a gente tava muito pronto para arrasar nesse debate, nunca teve, foi uma frustração muito grande do trabalho escolar. Pois é, o povo todo querendo bater boca. O padre percebeu que a gente tava exaltando demais e percebeu que não era o ponto que ele queria chegar. A gente tava usando de politicagem pra ganhar os discursos, mano. Era ridículo, mas era muito bom. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais e aguarde nossos próximos episódios. Enviem pra gente também as histórias que vocês tiveram dos trabalhos de vocês, dos perrengues, as loucuras que os professores inventaram pra gente conversar e ler sobre essas histórias aqui e comentar. Nossa, realmente eu quero saber essa. Gente, envie as histórias de vocês. A gente quer conversar com vocês. A gente quer ouvir e rir junto com vocês, cara. Envie áudios, envie textos, imagens, animações, stop motion, o que for. A gente quer ouvir sobre as suas histórias e conversar aqui sobre elas. Tchau! Valeu. Tchau, gente. Valeu. Papá pra progredir. Papá! Pra melhorar. Pra progredir, pra melhorar, pra te papar.